Fala galera, aqui quem fala é a professora Alciele Nobre, professora de literatura do Colégio Menino Jesus. Seja muito bem-vindo aqui no nosso TV CMJ. A aula de hoje é sobre vanguardas europeias, um conteúdo bastante recorrente nas provas de linguagem do Enem. Se liga aí, porque se uma questão de vanguardas europeias for cobrada no Enem, você vai gabaritar. Olha só, antes de falarmos sobre vanguardas europeias propriamente dito aqui, com características e exemplos das principais obras e dos principais pintores e artistas das vanguardas, vamos compreender um pouco sobre o contexto histórico da época. É bom lembrar que o período das vanguardas europeias era um período do início do século XX. Elas começaram a se expandir por toda a Europa, mas também é importante saber que as vanguardas europeias influenciaram bastante o nosso modernismo, que vai ser conteúdo de uma próxima aula aqui no TV CMJ. Vamos ao contexto histórico? Vejam só. O início do século XX é o início de muita conturbação na Europa. Antecede aí o período da Primeira Guerra Mundial. Então este mundo está em conflito. Daí surgiram as vanguardas europeias. Entendendo o nome vanguarda, olha só a expressão francesa, avant-garde. Expressão mesmo militar, digamos assim. A ideia de estar à frente, esses guardas à frente. Essa ideia de militar se relaciona muito bem com o contexto das guerras e no contexto das artes estas influenciadas por este período, nós temos uma expressão também de ruptura. De ruptura com o quê? Com o tradicional. Era uma nova forma aqui de, através das artes, trabalharmos com a liberdade de expressão. Algo bem pertinente para a época, não é verdade? Então veja só. Há um tempo atrás, durante muitos séculos, o que era a arte? A arte era uma imitação do real, digamos, olha só qual expressão aqui, o mimesis. Essa imitação do real, cópia, eram pinturas que muito bem retratavam aquilo que se queria, como uma espécie de fotografia. O século XX não abria mais espaço para isso, não havia mais sentido essa representação fidedigna da realidade, porque nós estávamos diante de pensamentos de liberdade, pensamentos de liberdade de expressão. E daí surgem essas modalidades, essas manifestações artísticas que não influenciaram apenas nas obras, nas artes plásticas, mas na literatura, na música e no teatro. Vamos aqui lembrar aquelas 5 vanguardas europeias que sempre estão presentes nos livros de literatura, mas aqui a professora Alciele vai facilitar para vocês. Sabe por quê? Porque eu vou trazer as principais informações, os principais pintores e artistas de cada uma, para que você não fique aí se detendo aquele monte de características que vão fazer com que você se confunda. Então vejam só, as vanguardas europeias surgem em 1909, olha só, lá no iniciozinho do século XX. Qual foi a primeira vanguarda europeia que se apresentou? O futurismo. Ballot envisaged a country free from a fixed point in time, where men were judged by their actions, each one forming together into a new image of Italian prosperity. Só pela palavra já dá para entender do que se trata de futuro. Quando a gente pensa em algo futurista, o que é que se entende? Algo que está à frente, o futuro. Se nós trouxermos esta palavra para o contexto atual, nós falaríamos em tecnologia e informática. Mas, lá no início do século XX, o que era o futuro? A máquina, as engrenagens, o carro. O futuro chegou e a Europa estava, só expandindo isso. Então, obras de arte, pinturas que se relacionam a movimento, a essas engrenagens de pintores bem famosos. E aí a gente vai destacar o Manifesto Futurista, que traz algumas expressões bem marcantes e até chocantes. É bom entender que o futurismo trazia aí uma ideologia voltada à questão de uma ideia que defendia a guerra. A guerra era a higienização do mundo. O futurismo só pensava na frente, então acaba tudo
incendeiam os livros, as bibliotecas, os museus, destrói todo esse passado. Vamos pensar no presente. Olha só que vanguarda revolucionária. Não só o futurismo, mas todas as outras acabavam por trazer assim uma certa aversão, uma crítica muito forte, negativa com relação a essas manifestações, porque eram totalmente inovadoras. Isso fazia com que a população ficasse um tanto abismada, chocada mesmo, e rechaçando estas vanguardas. Depois, bem depois de todas as suas manifestações, é que elas começam a ter aceitação do público. Então o futurismo já chega propondo uma ideia aí de velocidade, de mundo à frente, e é bom lembrar que o Giacomo Balla é o grande pintor desta manifestação, desta vanguarda. Vamos para a próxima? Observem só. Picasso and Braque developed a technique for painting the human figure in the Cubist style. A outra vanguarda é o cubismo, e o cubismo é presença marcante no Enem. Quem nunca viu uma questão do Enem do Pablo Picasso? A Guernica. Então, olha, o cubismo, gente, é bom lembrar que não é uma vanguarda como muito se propaga, achando que é a questão da geometrização. As figuras geométricas, eu vou defender. Ocorre sim essa ideia de cubos, até porque o nome é cubismo, alguns cilindros, retângulos, triângulos, essa presença se dá. Mas a grande ideia do Pablo Picasso, o grande mentor aí, o maior nome do cubismo que nós temos, é uma ideia de sobreposição, é uma imagem feita na ideia de sobrepor uma figura à outra, promovendo aí um olhar para cada um, construir, observar de modo bem particular. Então, o cubismo de Picasso, ele retrata essa fragmentação e essa disposição de figuras. Ligado aí?